Olá, bom dia, seja bem-vindo ao nono dia do nosso 40 Dias com Jesus, onde nós compartilhamos inspirações através das parábolas. E hoje nós chegamos no dia 9 e a base bíblica do que nós vamos compartilhar hoje está lá em Lucas capítulo 12, do versículo 13 ao versículo 21, onde Jesus ele fala sobre as riquezas terrenas e também sobre os tesouros eternos. Não com esse nome, a gente deu esse nome justamente para abordar esse assunto aqui, dessa parábola que Jesus está tratando para compartilhar sobre nossa vida. Seja bem-vindo, bom dia Dani, bom dia Rafael. Eu já vou dar início, eu vou repetindo o pessoal que for chegando agora, eu vou repetindo esse início aqui só para o pessoal se inteirar sobre o assunto que nós vamos tratar aqui. Bom, chegamos no nono dia, né, desse nosso 40 dias com Jesus, que antecede a Páscoa, onde a gente se dedica em oração, a gente se dedica em ler as Escrituras, em meditar na palavra, se aprofundar ainda mais no conhecimento do Senhor. O objetivo é nós conhecermos ainda mais o coração de Jesus. A gente não deseja ter autoconhecimento apenas. Nós desejamos conhecer o coração de Deus através das Escrituras, lendo as parábolas. Mas afinal, o que são as parábolas? Parábolas são ensinamentos que Jesus traz utilizando o cotidiano da sociedade, mas extraindo verdades bíblicas em relação ao que ele está compartilhando conosco, tá bom? Bom dia, Isa, bom dia, Dona Silvana, bom dia a todo mundo que está chegando agora. Então vamos orar e aí a gente já mergulha aqui nas Escrituras, permitindo com que a palavra ela venha falar com o nosso coração, trazendo uma transformação dentro do nosso interior, tá bom? Senhor, eu te agradeço por esta manhã, eu coloco a vida dos meus irmãos diante da tua presença. Peço que o Senhor abençoe a vida de cada um, Senhor, eu declaro e profetizo sobre a vida de cada um deles, sobre minha casa, sobre minha família. Eu declaro, Senhor, a tua proteção, eu declaro, Senhor, a tua presença no nosso meio. Eu declaro, Senhor, o sangue precioso de Cristo sendo derramado sobre as nossas vidas, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo reconciliação para o nosso meio. Jesus, eu oro sobre a nossa casa, a nossa família, eu oro pela família de cada um aqui que está conectado conosco neste momento, outras pessoas que irão assistir em outro momento. Eu declaro a tua bênção, Senhor, sobre este lar. Eu declaro, Senhor, a tua presença sobre este lar. Eu declaro, Senhor, que seja um lar e uma família conectada contigo, uma família dedicada ao Senhor. Eu oro também, Senhor, pela nossa comunidade, peço que o Senhor continue nos fundamentando em graça, que o Senhor continue nos fundamentando em amor, para que a tua presença, Senhor, venha sobre nós. Eu oro, Senhor, também por este momento, para que esta palavra, Senhor, venha falar em nossos corações, para que esta palavra venha trazer uma transformação em nossos corações, para que essa palavra, Senhor, venha nos impulsionar a vivermos de maneira prática, Senhor, a tua verdade, não a nossa vontade, não o nosso querer, mas o teu querer, a tua vontade, Senhor. Eu abençoo a vida de cada um e peço que o Senhor derrame sobre nós, neste momento, Senhor, um espírito de entendimento e de sabedoria, para que nós venhamos a entender, a viver e a também compartilhar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nesse dia 10, nós vamos ler Lucas capítulo 12, do verso 13 ao 21. Se você estiver com a sua Bíblia aí, esteja acompanhando aqui comigo, tá bom? Vamos lá, diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Ele então começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que diz: já sei,
destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si, mas não é rico para com Deus. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, para essa parábola, eu daria provavelmente riquezas terrenas e tesouros eternos, que é exatamente aqui o que Jesus está nos ensinando. Ele fala assim, ele termina dizendo, assim é o que ajunta tesouros para si, e não é rico para com Deus. Bom, o problema não é você ter dinheiro, mas o que fazer com o dinheiro. O dinheiro, o amor ao dinheiro pode sufocar a vida de alguém. O próprio Jesus conta na primeira parábola, né, que é a parábola do semeador, ele diz o seguinte, né, se nós não entendemos essa parábola, nós não entenderemos as outras parábolas, porque a chave para a compreensão de todas as parábolas está na parábola do semeador. Então, lá na parábola do semeador, Jesus ele fala sobre um tipo de semente que foi lançado entre os espinhos. Ele fala que o amor, o amor a essa vida, os prazeres dessa vida, o amor às riquezas sufocarão a vida dessa pessoa. A palavra ficará nela, mas não frutificará. Ou seja, a pessoa recebe a semente, ela recebe a palavra, mas ela não frutifica. Ela fica dentro dela, mas ela não frutifica fora dela. Então, a Bíblia fala e nos ensina categoricamente, com muita verdade, que ela condena a pobreza. Pobreza é sinônimo de escassez de recursos, em todos os sentidos. E também a Bíblia ela não incentiva a riqueza, porque a riqueza é excesso de recursos. E a Bíblia fala, cuidado aqueles que desejam ficar ricos, porque caem muitas ciladas. Porque o amor ao dinheiro. O problema não é ter dinheiro, mas o amor ao dinheiro. E esse amor ao dinheiro na Bíblia é conhecido como pecado de avareza. A avareza é o amor ao dinheiro. E o rico aqui, ele firmou, né? Ele firmou a sua fé, ou melhor, o jovem rico, né? Ele firmou a sua fé baseada na quantidade de bens que ele possuía, né? E não usar a sua riqueza para servir ao próximo. Aqui que está. Nós precisamos usar as riquezas terrenas para servir ao próximo. Tudo que Deus dá em nossas mãos tem um propósito de servir pessoas. Sim, você vai desfrutar de uma riqueza. É importante, a gente precisa ter essa mentalidade, querido. Porque pelo menos, eu vim de uma cultura lá atrás em que você ter dinheiro era sinônimo de escassez de santidade, vamos dizer assim, né? Ou seja, quanto mais pobre você for aqui na terra, mais rico você será no céu. Ou ao contrário disso, quanto mais rico você for aqui na terra, mais pobre você será no céu. São dois extremos que a Bíblia ela condena categoricamente. É importante que você seja uma pessoa criativa, afinal, o Espírito Santo ele nos dá um espírito de criatividade, um espírito de excelência para nós criarmos riquezas terrenas que é Deus que nos coloca. Ou seja, nada do que nós temos é proveniente de nós, é do Senhor. Nós apenas nos posicionamos com entendimento e Deus coloca essa responsabilidade sobre as nossas mãos para nós servirmos pessoas. E aqui um trecho aqui que Jesus fala, que é uma das coisas que mais me destaca, ele diz assim, que a riqueza de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Afinal, você não é aquilo que você tem. Né? Nós vivemos uma sociedade caída hoje, onde é valorizada a pessoa que tem muitos recursos, né? E não o coração dela. A gente se impressiona muito com as habilidades dela, mas nos impressionamos pouco com o coração dela. Então a gente vive numa sociedade hoje
onde as pessoas mais valorizadas são aquelas pessoas que têm recursos. Cara, é completamente errado do que a Bíblia nos ensina. Percebe que ela não nos encoraja nem a pobreza, muito menos a riqueza. Mas a Bíblia nos incentiva a prosperidade interna dentro do nosso coração. Que através da prosperidade interna é você desfrutar de uma alegria interna para que Deus coloque recursos nas tuas mãos. Lembra da vida de Salomão? Salomão fez uma oração e de todas as coisas que ele poderia ter pedido ao Senhor, ele fala o seguinte: Senhor, eu peço sabedoria. Sabedoria. Mas quando nós lemos aquele contexto, fala que ele pediu sabedoria para governar o povo. Ou seja, aquilo que ele pede tem um propósito de abençoar vidas, abençoar pessoas, sempre pensando em pessoas. E aí Deus responde para ele: porque pedistes bem, eu te darei riquezas. Olha só que interessante isso. Uma coisa que eu sempre falo, principalmente para as crianças, é: não peça brinquedo, peça sabedoria, porque através da sabedoria você adquirirá o brinquedo. Né? Não peça Lego, não peça, apesar que eles, às vezes, não, pai, eu quero isso, pai, eu quero aquilo. A gente vive numa sociedade consumista, onde nós nos movemos muito pelo que nós queremos, sem termos a necessidade de termos aquele objeto. Por exemplo, nós consumimos, é uma sociedade consumista, que consome por impulso, né? Compra coisas que não precisa com dinheiro que não tem. Logo, nós contraímos dívidas e depois precisamos administrar dívidas. Não que existem dívidas saudáveis, querido, que você adquire dívida, mas com a mentalidade de saber organizar, de saber se responsabilizar pelas parcelas que você adquiriu. Eu busco ao máximo não criar dívidas para administrar parcela. Eu procuro ao máximo, né, pagar as coisas à vista e não parcelando, porque se eu parcelo eu vou acabar administrando uma dívida. Então assim, vamos destrinchar um pouquinho mais aqui esse entendimento dessa parábola de Jesus. Para você que está chegando agora, bom dia Nick, bom dia Isa, Vivi. A gente está falando sobre a parábola de Jesus, onde ele fala sobre o nome que nós cunhamos, né, carinhosamente chamado riquezas terrenas e tesouros eternos, que está lá em Lucas, capítulo 12, do verso 3 ao 21. Nesse ponto, o homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Nós vemos aqui, havia um contexto, né, de um homem que pede para Jesus falar para o irmão dele repartir a herança. Não sabemos muito bem o que aconteceu ali, mas provavelmente houve a morte de um pai, porque uma herança ela só pode ser compartilhada a partir do falecimento de um dono daquela propriedade, né? Isso nos remete muito àquela parábola que Jesus conta sobre os dois filhos que se perderam, né? O filho pródigo, que é aquele que esbanjou, porque pródigo significa esbanjador, aquele filho mais moço que pediu para o pai: pai, me dá a herança que me pertence. O pai foi lá e repartiu a herança com o filho mais novo e o filho mais velho. E os dois, né, a gente vai falar ainda sobre a parábola do filho pródigo, os dois estavam perdidos, literalmente. É como se fosse um dentro da igreja e outro fora da igreja. Então havia esse contexto, mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me nomeou juiz para repartir entre vocês? Então lhe respondeu: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Ou seja, aqui está, querido, ele fala algo para nós não permitirmos com que as riquezas terrenas dominem o nosso coração, porque senão será vazio. Ele não está condenando você ter bens, você ter dinheiro, você ter propriedades e posses. A Bíblia não condena isso, pelo contrário, as Escrituras nos incentivam a criarmos riquezas. Deus nos dá essa capacidade. Então, a Bíblia não fala para você ter dinheiro, a Bíblia fala para você não ter amor pelo dinheiro, pelas riquezas. Então nós estamos falando de riquezas terrenas, não é para você depositar a sua fé nas riquezas terrenas, mas é importante você ter riquezas terrenas para que você use para servir o próximo, que é entre esse balanço, né? Jesus ele fala, né? Assim
é o homem que ajunta tesouros para si. É importante que você tenha riquezas terrenas, mas ele fala, mas não é rico para com Deus. Ou seja, é importante que você ajunte tesouros não para si, mas com o propósito de tocar vidas, mas seja rico para com Deus. Seja rico para com Deus, no sentido aí nós entramos nos tesouros eternos. Os tesouros eternos, que eles são pessoas, são coisas que, e também coisas que nós não vemos, como dons espirituais, dons naturais, dons ministeriais. São recursos que Deus deposita na nossa vida, que são tesouros eternos, alegria, esperança, fé, amor, bondade, paciência, domínio próprio. Nós não vemos, mas eles existem, né? São, digamos, os atributos divinos de Deus que são compartilhados conosco. Deus nos criou para sermos amorosos, bondosos, justos, mansos, humildes. Então esses são os tesouros eternos. É importante sim, novamente, você ter riquezas terrenas, mas ser rico para com Deus no sentido de você ter tesouros eternos. E o maior tesouro eterno que nós temos em nossa vida chama-se Espírito Santo de Deus. É o maior recurso eterno de Deus depositado em nosso coração. E nós precisamos não apenas que Ele habite em nós, porque esse é o desejo de Deus, que o seu Espírito habite dentro do nosso coração e não visite nosso coração, e é uma morada eterna, mas nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo, que é o que vai nos ajudar na jornada, vai nos ajudar a vencer a incredulidade do nosso coração, vai ajudar a gente a vencer o coração endurecido, as nossas neuroses mentais, emocionais, a vida com o Espírito Santo. Ou nós cremos em partes, que o Espírito Santo ele tem poder para transformar o nosso interior, ou nós cremos por completo para transformar o nosso interior. E essa presença maravilhosa do Espírito Santo se movendo dentro de nós, nós nos relacionando com o Espírito Santo. Então, na jornada, muito mais importante do que você ter a presença de Deus, a presença do Espírito Santo habitando dentro de você, é necessário se relacionar com Ele. Porque muitos de nós, queridos, somos cristãos bem intencionais, queremos viver a vontade de Deus, queremos que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida, mas muito mais importante do que Deus fazer uma habitação, Deus deseja uma relação com a gente. E a gente precisa ser muito intencional. Não vou falar para você que é fácil, porque precisa de sacrifícios. Né? Sacrificar a minha vontade, sacrificar o meu eu, sacrificar os meus desejos, de fato, para ter um relacionamento com o Senhor. A gente, no ano passado, 2020, foi um ano marcado pela palavra de distanciamento social. Isso fez com que a nossa sociedade hoje, né, você vai cumprimentar alguém, não sabe se dá um toquinho, se vai na mão, se abraça ou não abraça. Parece que gerou uma certa condição na questão relacional, que a gente tem dificuldade de se relacionar com as pessoas hoje. Eu sei que a gente está vivendo um tempo ainda de pandemia, né, um lockdown e tal, mas a gente não pode permitir ser condicionado a um afastamento social. Não estou dizendo para você sair abraçando, beijando todo mundo. A gente é coerente para colocar em prática a cidadania. Mas isso afetou em muitos um distanciamento espiritual e de relacional, né? Distanciamento social, né? Foi uma das palavras mais faladas de 2020, mas isso de alguma forma parece que gerou um distanciamento relacional, e não é para nós deixarmos com que esse distanciamento relacional aconteça na nossa jornada, porque isso vai nos atrapalhar, vai nos impedir de avançarmos no reino de Deus. Continuando aqui, e ele fala, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Mas, novamente, ele não está condenando você ter uma abundância de bens. Pelo contrário, a Bíblia não condena você ter uma abundância dos bens. Mas ele diz que a sua vida, a sua identidade não está firmada pela quantidade de bens que você possui, porque você não é aquilo que você tem. Você é aquilo que Deus se revela dentro de você. Deus é Pai e você é um filho. Então essa é a maior promessa
que eu e você recebemos na nossa jornada. Filho de Deus, todos aqueles que creram e receberam o poder. Esse poder é o dunamis, não para você sair se movendo nos dons espirituais ou oraninhos, mas é o dunamis, o poder de serem feitos, chamados filho de Deus. Essa é a maior promessa na vida de um cristão, querido. De todas as coisas que o diabo quer roubar de nós, essa revelação de que você é filho e que Deus é um pai e que te ama e tem prazer em ti. Essa é a maior revelação e a maior promessa de todos que nós recebemos na nossa jornada. Deus é pai e você é filho. E aí ele propõe a parábola, né? O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores e armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi, você percebe que ele fala meus bens, meus produtos, minha alma. Ou seja, é quando nós ficamos presos, como eu costumo dizer, numa masmorra chamada eu, o egocentrismo, meu ministério, a minha vida, meu projeto, a minha condição, está acontecendo isso comigo, nada contra, mas assim, a gente é tão focado em nós tão focado no eu que nos esquecemos do nós, né? A gente numa posição de pastoreio, vamos pastorear pessoas. E é comum a gente ouvir: ninguém me visita, ninguém me liga, ninguém me manda mensagem. A pergunta que eu faço para mim mesmo e para você que está conectado: e você ligou para alguém? Você visitou alguém? Você mandou mensagem para alguém? Você se importou com alguém? Porque a gente fica tão alienado que ficamos apenas concentrados em nós mesmos, né? Ninguém se importa comigo, ninguém fala comigo, tudo eu. É desse ponto que é o lugar de onde Deus quer nos libertar e colocar-nos numa posição de sermos semeadores e não uma posição, e não deixar com que a gente fique ainda numa posição de consumidor. Porque quem tem esse pensamento é um consumista, literalmente um consumista. E a gente precisa semear. Às vezes, cara, você não está bem para aconselhar pessoas, mas você de alguma forma está semeando na vida de alguém, né? E onde nós abastecemos a nossa jornada, né? Fui discipular uma querida irmã nessa semana e ela sempre falou assim: pastor, eu vejo você uma pessoa muito forte e tal. Eu falo assim: o que você me vê é porque eu sei de onde vem a fonte, mas eu não sou essa pessoa forte como talvez você enxergue. Eu sou uma pessoa frágil, eu sou uma pessoa que tem debilidades, tenho fraquezas, tenho pecados, mas eu sei aonde me recorrer, eu sei onde buscar, eu sei onde encher a minha fonte, eu sei o caminho. Eu não posso dizer para uma pessoa onde ela vai, o lugar, se eu não souber o caminho. É por isso que nesse campo, a gente não diz assim: vá lá, não, vamos. E porque eu sei o caminho, eu conheço o caminho, eu sei onde abastecer o meu coração, ser cheio do Espírito Santo. Eu sou um homem fraco, por isso que Paulo ouve de Jesus dizendo: meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ele não diz que o poder se aperfeiçoa na força, mas na fraqueza de Paulo. E Paulo fala o seguinte: eu tenho um espinho na carne, o diabo fica me esbofeteando. Eu fico imaginando, há muitos pensamentos e entendimentos relacionados a esse espinho na carne. Esse espinho na carne, acredito eu, que seja o fato da lembrança dele de tantas pessoas que ele matou e ele consentiu na morte. Alguns falam que talvez esse espinho na carne era uma enfermidade, era uma debilidade que ele tinha, mas acredito eu que era, digamos, uma lembrança de errado que ele fez, e o diabo ficava condenando ele constantemente, dizendo: cara, você está aí pregando evangelho, falando de boa notícia, falando de reino de Deus, falando de Espírito Santo, falando de Deus e tal, mas lembre-se que você matou muitas pessoas, você não é merecedor dessa graça, você não deveria estar nessa posição, você não deveria nem estar pregando o evangelho por conta de tantas coisas erradas que você já fez. Você matou cristãos.
Então, por isso que ele fala, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, justamente porque ele tem lembrança do que ele fez e o diabo ficava constantemente acusando ele, né, esbofeteando ele por conta daquilo que ele fez no passado, mas ele tinha consciência daquilo que Jesus fez por ele. E não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, lançando todos os pecados, enfermidades, debilidades, fraquezas na cruz de Cristo, porque ele já levou o nosso orgulho, a nossa avareza, a nossa mentira, nosso roubo, nosso adultério. Na cruz ele se fez maldito pelos nossos pecados. E já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Aqueles que não estão em Cristo, há uma condenação. Por isso que ele fala, Jesus, né? Ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, ou seja, os que crê nele, não morra, mas tenha a vida eterna. E ele fala, continuando, né? Mas aquele que não crê já está condenado. Ou seja, quando nós colocamos diante do Senhor as nossas mazelas, as nossas fraquezas, as nossas debilidades diante dele, para que de fato ele opere o seu poder em nossa fraqueza. Queridos, isso é um princípio na nossa jornada com o Senhor. Por isso que eu estou falando muito mais do que uma habitação, é um relacionamento, é o que me fortalece, é o que me mantém firme durante o dia. Porque todo tempo, toda hora, a nossa mente busca nos acusar, o diabo ele fica querendo nos acusar de coisas que nós fizemos errado, que deixamos de fazer. Qual é o segredo? É confessar o teu pecado, liberar perdão e seguir em frente. Não estou dizendo que as coisas mudam da noite para o dia, não é isso, mas é um processo, nós nos submetermos a um processo de Deus e permitimos com que Ele faça em nós, mas a gente não pode ficar baseado nas riquezas, nas coisas deste mundo. Quando você acorda, você decide por quem você quer ser governado, se você quer ser governado pelos céus ou se você quer ser governado pela terra. E ele fala, né? Mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado para quem será? Ou seja, o que você tem preparado para os outros, se você por acaso morrer, né? Hoje, se você for levado. Você vai deixar uma riqueza, você vai deixar herança e vai deixar um legado, porque heranças são bens terrenos, são riquezas terrenas, né? O meu pai de riquezas terrenas não deixou nada para gente, para os seus filhos, né? E eu como pai, eu preciso trabalhar para que os meus filhos não fiquem dependendo de outras pessoas e muito menos eu preciso deixar recursos para eles. Eu não quero que eles vivam o que eu vivi, escassez de recursos. Pelo contrário, não. Eu quero dar aos meus filhos herança, né? Riquezas terrenas, para eles não terem que enfrentar o que eu enfrentei. Ou seja, nós estamos de alguma forma remindo o tempo para eles, né? Criando uma plataforma, ou seja, até onde eu conseguir ele impulsionar ainda mais. São criadores de riquezas. E legado é o que deixar algo para alguém. Legado é você deixar algo em alguém. E legado é você deixar a marca de Cristo. É deixar o amor de Cristo. É deixar o relacionamento com o Espírito Santo marcado no coração de pessoas. Das pessoas que caminham com a gente. Assim é o que ajunta tesouros. Aí ele fala, né? Assim é que aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico para com Deus. Então, mesmo uma pessoa não tendo dinheiro, ela pode amar o dinheiro. Mesmo quebrado e falido, ela busca no dinheiro deste mundo, né? E nada consegue. Então a gente vê isso acontecendo constantemente. De todas as parábolas que Jesus fala, praticamente todas elas estão relacionadas à mordomia, né? A responsabilidade com que é confiado para nós. Então ser rico para Deus é você usar as riquezas terrenas para amar o próximo. O desafio hoje que eu quero lançar para mim e para você não permita o dinheiro ter você, querido. Não permita com que as riquezas desta terra tenha você. Tenha as riquezas dessa terra. Use as riquezas dessa terra
para que você ame pessoas, para que você sirva pessoas, para que você abençoe pessoas, para que você oferte na vida de pessoas. Porque pensa numa coisa desagradável tanto quanto a gente quer servir pessoas, amar pessoas, abençoar pessoas, ofertar na vida de pessoas e nós não temos. Quando na verdade isso é uma mentira, porque Deus nos dá. Talvez o que você pensa, ou como eu pensei durante muito tempo, eu só vou fazer se eu tiver X. Não, começa com o que você tem, porque quem é fiel no pouco, sobre muito será colocado. Jesus ele fala que nós não podemos servir a dois senhores, ou nós servimos ao Senhor, ou nós servimos a Mamon. E ele coloca frente a frente Deus e Mamon. Mamon não é dinheiro, muitas pessoas confundem Mamon com dinheiro. Mamon não significa dinheiro, Mamon significa riqueza personificada, ou seja, ele adquire atributos espirituais na vida de uma pessoa e busca controlar a pessoa, ou seja, é uma questão espiritual. É um espírito, Mamon é um espírito que busca servos, né? Da mesma forma que Deus ele tem servos, muito mais do que servo, porém amigos, porque amigos fala de relacionamentos, faz parte da nossa natureza servir. Mas muito mais do que servir, nós fomos chamados para nos relacionar. Então, Mamon ele procura servos também. Faz parte da nossa natureza servir. Então, ele deseja servos para que sirvam os seus próprios propósitos. Ele vai prometer coisas que somente Deus pode te dar. Vai dizer, sua vida só tem sentido se você tiver isso. Sua vida terá sentido se você tiver aquilo. Não. Mamon vai te oferecer coisas, vai te prometer coisas que somente Deus pode te dar. Então, querido, no dia de hoje, busque governar as riquezas terrenas e administrar essas riquezas terrenas, mas também com a mentalidade, com a consciência de que aquilo que foi depositado em tuas mãos, também, além de você desfrutar desses recursos, é importante também você servir pessoas com recursos que Deus colocou nas tuas mãos. Multiplique, né? Comece com pouco, multiplique esse pouco até que se torne muito, né? E que esse muito você possa transbordar na vida de pessoas. Amém, queridos? Pai, obrigado por essa palavra, obrigado pela vida desses meus irmãos, Senhor, neste dia, neste domingo. Eu oro para que essa palavra ela venha frutificar, Senhor. E ela foi semeada nesses corações, mas que ela não fique apenas dentro desses corações, mas para que ela frutifique, Senhor, frutifique para a honra e glória do Teu nome. Eu oro e abençoo a vida de cada um, Senhor, nos dê um domingo maravilhoso, que um domingo onde nós possamos cultuar com os nossos irmãos. Nós oramos pelo culto de hoje, Senhor, pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, sobre a vida de cada pessoa, que seja um culto recheado, Senhor, repleto de adoração, repleto da Tua presença, Senhor, que as pessoas sejam transformadas por aquilo que elas vão receber, que, Senhor, no meio da comunhão do povo haja sempre uma alegria, Senhor, transbordante dentro dos corações, para que nós possamos fluir, Senhor, fluir diante da Tua presença. Obrigado, Senhor, por esse domingo. Abençoe a vida de cada um, que a graça do Senhor, que o amor de Deus, que a comunhão, Senhor, as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Um excelente domingo e a gente vai se vendo por aí, tá bom? Um abração para todo mundo.